No, you often hear say the Big Bang's a quantum fluctuation. There you go, it just fluctuated and it didn't. And it came into existence in this highly ordered state. It's been getting more disordered ever since. So you're faced with this massive problem. Pense em nada. O que você está vendo? Você pode estar imaginando uma cena preta, ou talvez um vácuo, ou uma parte do universo sem matéria alguma. No entanto, você precisa ir além. Se esforce para visualizar um verdadeiro nada, um completo nada. Esse nada não se limita apenas à ausência de coisas, mas também do próprio espaço e tempo. Em nosso cotidiano, imaginar o nada se torna desafiador, pois frequentemente fugimos da ideia do nada. Alguns podem optar pela narrativa bíblica sobre a criação. Ela nos relata que no início, Deus formou os céus e a terra. Contudo, o que existia antes da criação? Em um instante anterior ao espaço, em um local antes do tempo. A Bíblia simplesmente não consegue fornecer informações sobre o que existia antes do próprio espaço-tempo. Além disso tudo, as teorias e observações científicas indicam que nosso universo não é eterno. Elas apontam que há cerca de 13 bilhões de anos teve um começo, um nascimento ardente originado em um turbilhão de partículas e energia, se expandindo e esfriando desde o início. Então, o que precedeu esse momento? Cosmologistas apresentam possibilidades fascinantes. Pode ser que nosso universo tenha emergido de uma existência anterior, como parte de um ciclo sem fim ou através da colisão intensa entre dois outros universos. No entanto, uma resposta frustrante para nós humanos é que nosso universo talvez tenha surgido do nada. Se esse for o caso, como pode algo surgir do nada? Afinal, não vemos nada em nosso cotidiano surgindo espontaneamente. Iremos abordar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois estamos prestes a aprofundar e entender essa grande questão. O universo de fato veio do nada? Existem diversas teorias sobre o fim do universo. E o fim semelhante ao início ocorre nas teorias científicas mais aceitas como o grande rasgo, o grande rebote e o grande congelamento. Apesar das teorias variarem, todas convergem para algo comum, o fim do universo. Por exemplo, segundo a teoria do grande rasgo, em algum momento, a última estrela no cosmos explodirá. Depois, o universo se transformará em um espaço sem luz e vazio. Nesse apocalipse sombrio, buracos negros colossais consumirão toda a matéria restante do universo, depois finalmente evaporarão em um último suspiro do universo. O espaço se expandirá infinitamente, e até mesmo o resto das tênues luzes de extintas estrelas evaporarão, e a atividade do cosmos chegará a uma completa paralisação. A única coisa que restará será o espaço se expandindo cada vez mais rápido até que a própria realidade seja rasgada. Pelo menos, essa é uma perspectiva aceita entre vários cientistas. Embora muitos pesquisadores considerem esse processo como o fim definitivo de nosso universo, alguns especialistas veem nele algo completamente distinto: o início de um novo universo. Na verdade, alguns pesquisadores estão convencidos de que foi precisamente um universo escuro, frio e vazio que serviu de base para o Big Bang. No entanto, antes de nos aprofundarmos mais nessa instigante tese, devemos abordar outra questão. Werner Heisenberg tentava entender o cenário em rápida mudança da física do início do século XX. Ele entendia que, em um átomo, elétrons orbitavam um núcleo, mas se essas órbitas fossem como planetas orbitando o Sol, o átomo colapsaria em uma fração de segundo e simplesmente deixaria de existir. Então, quais regras governavam o movimento dos elétrons? Tudo o que ele tentou falhou, já que suas matemáticas se tornaram difíceis de manusear. Então foi na pequena e isolada Heligolândia, enquanto relaxava em uma noite, que ele teve uma revelação que mudou totalmente nossa compreensão da realidade. Tudo começou em 1900 com as tentativas desesperadas de Max Planck de explicar como objetos quentes brilham. Ele sabia que em objetos quentes os átomos tremiam, e era esse tremor que produzia as luzes que ele podia ver. Na física clássica, todos os tremores possíveis eram permitidos. Mas para concordar com os experimentos, Planck adicionou um novo ingrediente inesperado. Ele restringiu os tremores para que as energias estivessem presentes em pedaços individuais distintos. E ao quantizar esses tremores, a mecânica quântica nasceu.
Na década de 1920, esse mundo do muito pequeno, o mundo dos átomos e elétrons, tornou-se um lugar estranho e complexo. Assim como a energia, as órbitas dos elétrons pareciam ser quantizadas também, existindo em distâncias específicas do núcleo. E em 1925, Erwin Schrödinger escreveu sua equação de onda para explicar a mecânica quântica. Objetos como elétrons não estavam mais em um lugar específico. Em vez disso, eles eram difusos e espalhados, descritos por algo chamado função de onda. Heisenberg estava envolvido nessa mistura turbulenta da teoria quântica. Como todos os outros cientistas, ele estava tentando elaborar regras bem estabelecidas para explicar como os elétrons orbitavam nos átomos. No entanto, assim como todas as tentativas anteriores, seus cálculos falhavam em explicar o que os experimentos estavam lhe dizendo. Depois de muita persistência, ele percebeu que de fato nunca podemos realmente observar um elétron em sua órbita. Ele decidiu que deveria calcular o que realmente conseguia observar em seus experimentos. Heisenberg começou a trabalhar nas matemáticas, ignorando como o elétron estava se movendo precisamente. E foi então que as coisas ficaram claras. As ideias de Heisenberg e Schrödinger sobre a matemática coincidiam. Eles não tentavam dizer exatamente onde um elétron estava, mas apenas onde ele poderia estar. Quando se tratava da velocidade de um elétron, a descrição também era bastante imprecisa. A forma como um elétron muda de uma órbita para outra parecia misteriosa, sendo possível apenas medir a energia emitida durante esse processo. Então eles viram que o mundo quântico não era de precisão, era de probabilidades. Analisando as equações, Heisenberg percebeu que a falta de precisão na posição e na velocidade do elétron estava interligada. Ele observou que quanto mais precisamente tentava saber da posição, menos certeza tinha da velocidade, e ao tentar determinar com precisão a velocidade, a clareza da posição se tornava mais difusa. Além disso, assim como posição e velocidade, energia e tempo não são coisas precisas na física quântica. A energia das coisas pode oscilar ao longo do tempo, com pequenas quantidades aparecendo e desaparecendo em minúsculas escalas de tempo e brevemente quebrando a lei da conservação de energia. Isso significa que até mesmo o espaço vazio vibra com uma energia residual no vácuo. Esta energia está sempre presente e é conhecida como vácuo quântico. Isso preenche todo o universo à medida que partículas virtuais piscam dentro e fora da existência. Portanto, no mundo quântico, o espaço sem nenhuma partícula, ou seja, vazio, não é realmente vazio. Mesmo a teoria do grande rasgo ou do congelamento do universo, que sugere que no final da vida do universo não restará nada, estaria de certa forma equivocada ao afirmar que não sobraria absolutamente nada. Na verdade, as flutuações no vácuo quântico podem ser responsáveis por gerar um novo universo. À medida que passassem quatrilhões e quatrilhões de anos no universo sem vida, essas flutuações seriam a única presença existente. E em algum ponto distante no tempo, um desequilíbrio em um ponto do espaço poderia desencadear a criação de um novo universo por meio dessa flutuação quântica. Agora, observe que estamos discutindo as flutuações que ocorrem no espaço vazio. No entanto, antes mesmo de abordarmos a questão de como o Big Bang aconteceu, nos deparamos com outro problema tão complexo quanto a própria existência. Se o Big Bang é interpretado como resultado do desequilíbrio das flutuações no espaço-tempo, surge a seguinte pergunta: como o próprio espaço e tempo vieram à existência? Com essa pergunta, chegamos a um obstáculo conhecido como Era de Planck. A Era de Planck, que acontece em um intervalo breve após o Big Bang, revela as notáveis limitações de nossas teorias físicas. Este período extraordinariamente curto ocorre aproximadamente em 10, elevado a menos 43 segundos, numericamente representado por um zero, seguido por 43 zeros e, finalmente, o número 1. Durante esse minúsculo segundo, o tecido do espaço-tempo se torna intrinsecamente entrelaçado nas flutuações quânticas, desafiando a compreensão convencional da realidade física. Para resolvermos esse problema da Era de Planck, é necessário avançarmos em direção a uma teoria que una os princípios fundamentais da física quântica com a teoria da relatividade de Einstein. O ano era 1958. O cenário da física estava muito agitado naquela época. Havia rumores sobre uma possível teoria
onde juntaria a física quântica e a teoria da gravidade de Einstein, reunindo ambas sob um único guarda-chuva matemático. Há décadas, os físicos reconheciam a incompatibilidade entre a linguagem do espaço-tempo curvo e as probabilidades da mecânica quântica. Uma teoria abrangente poderia desbloquear novas perspectivas no universo. Os defensores dessa teoria, Heisenberg e Pauli, eram figuras confiáveis na física quântica. Eles eram velhos na comunidade científica, diferentemente dos jovens que haviam desvendado neutrinos e estabelecido o princípio da incerteza. Contudo, havia a esperança de que juntos eles pudessem ver além da complexidade matemática e resolver o problema. Pauli foi convidado a apresentar essa nova teoria na Universidade de Columbia. Um grupo de físicos de Princeton viajou para ouvir o renomado cientista discutir suas ideias. No entanto, à medida que a apresentação acontecia, ficou claro para todos na sala que a tentativa estava destinada ao fracasso. Pauli estava falando sobre a ideia de que todas as partículas são, na verdade, diferentes manifestações de uma única partícula que era verdadeiramente fundamental. Mas a ideia de uma única partícula fundamental não parecia correta. Freeman Dyson comparou essa experiência a testemunhar a morte de uma criatura majestosa. Muitos físicos renomados estavam se dedicando a uma teoria unificada. Einstein ficou entusiasmado quando Theodore Kaluza adicionou o eletromagnetismo à sua teoria geral da relatividade. Contudo, o entusiasmo esfriou ao perceber que era um problema incorporar a mecânica quântica no modelo. Mesmo assim, Einstein persistiu, realizando diversas tentativas de derivar uma teoria abrangente antes de seu falecimento em 1955. Depois de todas as tentativas, ele então escreveu: "A maioria dos meus descendentes intelectuais encontra seu fim prematuro no cemitério das esperanças desiludidas." Após décadas, a busca por uma teoria unificada continua nos dias de hoje, e é intrigante notar que essa incapacidade de unir as duas teorias é o que dificulta muito o avanço científico nos dias de hoje. A teoria geral da relatividade de Einstein continua a ser a descrição mais precisa da gravidade, comprovada pelo funcionamento preciso do GPS. Para as outras forças fundamentais, forte, fraca e eletromagnetismo, a física quântica oferece explicações suficientes. A teoria quântica de campos, em sua forma moderna, se revela notavelmente bem-sucedida, descrevendo quarks como perturbações no campo de quarks, fótons como perturbações no campo de fótons e elétrons como perturbações no campo de elétrons. A matemática desta teoria fornece informações precisas sobre as probabilidades das interações entre partículas e também sobre as partículas observadas em colisões no grande colisor de hadrons. No entanto, a matemática da relatividade e da mecânica quântica são simplesmente incompatíveis em sua formulação atual. Elas não encaixam entre si. Surge a necessidade premente de uma nova teoria com uma matemática inovadora. Os físicos encontram-se, portanto, em um terreno teórico sem orientações experimentais, o que tem gerado uma explosão de ideias. Possivelmente, o universo é composto por minúsculas cordas onde cada frequência de vibração determina a natureza de cada partícula, seja quarks ou elétrons. Esta é a base da teoria das cordas, uma abordagem na física teórica que sugere que as partículas fundamentais não são pontos como o que acreditamos atualmente, mas sim filamentos unidimensionais semelhantes a cordas, vibrando em diferentes modos. Cada modo de vibração corresponderia a uma partícula diferente, e a combinação dessas vibrações determinaria as propriedades e comportamentos das partículas. Também pode ser que a teoria da gravidade quântica em loop esteja correta, assim entrelaçando o universo por meio de fios de espaço e tempo. A gravidade quântica em loop é uma tentativa de unificar a teoria quântica e a teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade. Nessa abordagem, o espaço-tempo é visto como um tecido contínuo, composto por, entre aspas, loops ou laços quânticos, que conectam diferentes regiões do espaço-tempo. Isso oferece uma perspectiva única sobre como a gravidade funciona em escalas muito pequenas, onde os efeitos quânticos se tornam significativos. Outra perspectiva intrigante é que, essencialmente, sejamos membranas flutuantes em um oceano de 11 dimensões. Essa ideia está relacionada à teoria das cordas, que propõe que o universo tenha mais dimensões do que as 3 espaciais e uma temporal que percebemos no nosso cotidiano.
As chamadas membranas, ou branas, podem ser entidades fundamentais que existem em dimensões mais elevadas e influenciam as partículas e forças que experimentamos em nosso universo tridimensional. Contudo, temos um problema. É muito plausível que nenhuma dessas possibilidades represente o verdadeiro caminho para resolver o problema científico atual. Agora, e se descobrirmos um método para vincular todas as teorias em uma só e resolver esse problema? Que segredos cósmicos seriam revelados? O primeiro ponto de investigação seria os buracos negros. Com apenas a relatividade geral, toda a massa em um buraco negro é comprimida em um único ponto de densidade infinita, e conceitos infinitos realmente não encontram espaço nas teorias físicas. A esperança reside na ideia de que, assim que todas as teorias serem unificadas, esse infinito ocorrendo dentro do buraco negro seja evitado pela ação do mundo quântico. Outro infinito que intriga a relatividade de Einstein é o que ocorre no nascimento do universo. No momento da criação, a densidade cósmica era infinita, e é esse infinito que nos impede de entender o período anterior ao Big Bang. Ele nos impede de descobrir a origem recente do nosso universo, nos deixando no escuro quanto ao que existia antes e o que causou o Big Bang. Com sorte, isso abrirá portas até então fechadas. Talvez unindo todas as teorias revele que surgimos de um universo anterior e não do nada absoluto. Ou quem sabe, descubramos que estamos perdidos em um multiverso, apenas um entre infinitos outros universos. Ou talvez, ao abrirmos essa porta, nos deparemos com um abismo, uma anomalia gerada por uma flutuação aleatória em um universo que se esticou tanto a ponto de rasgar a própria realidade. Nossa existência, então, seria pouco mais que um sonho quântico em meio a um vasto vazio. Os problemas causados pelo infinito nas equações atuais nos mostram de maneira impressionante que eventualmente enfrentamos limitações significativas em nossas teorias físicas. No momento, vimos que nossas teorias atuais ainda não são capazes de enfrentar esse desafio. Até que teorias melhores estejam totalmente desenvolvidas, permaneceremos na especulação. Agora, mudando um pouco de assunto, quais são os motivos que levaram a humanidade a não retornar mais à Lua após a Apollo 17? Será que viram resquícios de construções alienígenas na Lua e decidiram não retornar? Clique nesse vídeo para saber mais.